deixa eu chamar a Kátia aqui novamente para nós finalizarmos. Peraí. Vamos lá. Peraí. Ai, ai. Aqui. Ai, Ai, voltamos. acabou interrompendo na hora. Agora tá Tem finalizando. aqui, né? Para mim não aparece, né? Que nem o Zoom que aparece Ah, ali. Mas, enfim, para concluir, e aí a aula era sobre sustentabilidade na prática. A gente ficou 2 horas e meia, eu acho, só falando de sustentabilidade no dia a dia, nos hábitos, assim. Porque é tanta coisa, vai por em todos os lugares, né? Na casa, no comprar, no agir com a família, tudo. E é muito rico isso. Então eu gosto bastante de compartilhar, porque eu sei que as pessoas, muitas vezes elas querem fazer, mas não sabem nem por onde começar, né? é. Quer mudar um hábito de consumo, quer se ligar mais e pesquisar, mas não sabe nem como começar, porque tem muita informação, né? E a gente também tá nesse piloto automático, que às vezes é mais fácil continuar. Do Mas, que se permitir, né, a mudança, né? Exato. mas assim, agradeço muito, muito, muito o convite. Adorei conversar com vocês. Ah, nós que agradecemos. Foi muito rico. E aí vamos continuar essa parceria sempre que nós tivermos coisas novas aí, até inclusive alunos. No ano passado nós trouxemos um projeto com a Kátia de nós fazemos um workshop na Unicesumar. Então, quando tudo isso passar, tudo se normalizar, vamos retomar esse projeto. E agora que vocês conhecem essa excelente profissional que iria estar ali com vocês, desenvolvendo bolsas, produtos, porque eu acredito que, inclusive, no momento em que nós nos deparamos com algo novo, né, como os produtos que você desenvolve, e pensa ali no processo de encaixe, a escolha da estampa, os acessórios que irão compor todo esse produto, nos faz repensar, inclusive, na aplicabilidade disso em espaços maiores, em ambientes, enfim. Então, eu acho que exercitar essa questão manual e trabalhar com produtos diferentes também nos faz exercitar esse processo criativo, pensamento de coerência, de harmonia e tudo mais, e inclusive cada vez mais estarmos mais próximos de projetos que estão relacionados à sustentabilidade, repensar esses processos, esses sistemas, como nós, enquanto designers, podemos contribuir, né, com esse pensamento, com a sociedade, com as comunidades que estão próximas de nós, com o meio ambiente. Afinal, nós temos aí matérias-primas que são finitas, né, que são provenientes da natureza, como a água, a árvore, O ar, enfim. petróleo, né? Enfim, então é importante que nós tenhamos esse cuidado, esse respeito e essa preocupação, e nós podemos fazer essa diferença, né? A gente E essa pode fazer essa reconexão transformação. mesmo, né? É, Reconexão com o lugar de onde a gente veio, porque hoje a gente fala o meio ambiente como se fosse terceira pessoa, mas nós somos, né? Nós somos parte, exato. então a gente precisa se reconectar para entender o que a gente está fazendo, como que a gente pode melhorar e tudo mais. E até uma frase que eu já ouvi que ficou muito assim na minha mente, que sempre para nós é muito fácil quando nós vamos jogar algo no lixo, a gente fala, vou jogar fora, vou jogar fora. Mas esse fora não existe, né? Porque ele continua dentro. Ele E só não vai fora, estar fora da nossa visão, mas ele continua dentro. Então, realmente é importante a gente repensar no quanto lixo nós estamos produzindo, o quanto que muitas vezes as nossas escolhas podem estar gerando impactos negativos em diferentes aspectos, né? Vamos pensar aí na sustentabilidade, socialmente justo, economicamente viável, ecologicamente correto, né? Então, como que nós estamos contribuindo para esse processo, né? Para que toda uma comunidade, uma cadeia, né, de fato, esteja ali sendo respeitada e enfim, é um assunto exato. aí que vai longe, né? Vai sim. Mas mais uma Tá. vez, muito obrigada, viu, Kate? Precisando Obrigada a também, pode contar você. conosco. Obrigada. Segundo semestre a gente se fala de novo, por quem sabe eu dar um pulo Sim, aí. vamos sim. Um beijo para vocês Um também, beijão. alunos. Vou encerrar Tchau, aqui, hein? gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.
Olá, alunos, boa tarde com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós falaremos com a designer Kátia. Então, vocês já sabem, né? O nosso tema de hoje é sobre o papel do design nesse aspecto social, né? O quanto ele tem essa relevância e o quanto, inclusive, ele tem mercado, né? Tem possibilidades de ser explorada essa temática dentro da nossa profissão, de toda essa teoria e conceito que nós estudamos desde então. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Aproveitem bastante essa live e principalmente se atentem a complementar, a sanar dúvidas que sejam relacionadas ao tema que nós propomos para essa live, porque assim nós conseguimos agregar e melhorar ainda mais essa pauta que nós propomos para hoje, né? Então, às vezes, dúvidas relacionadas especificamente à atuação no mercado, precificação de projetos, essas coisas, vocês terão aí no decorrer do curso disciplinas específicas que tratarão dessa temática, assim como também nós temos outros meios, né, para que nós possamos conversar também sobre esses assuntos. Mas hoje vamos focar aí nesse papel social do design, como isso funciona, questões relacionadas à sustentabilidade, né? Que são aí assuntos que fogem um pouco do comum, né? Do que comumente quando pesquisamos assuntos relacionados ao design, que diretamente nós temos resultados relacionados a isso e principalmente talvez um grande número de designers que trabalham com essa temática do social, da sustentabilidade, né, de outras possibilidades. Então vamos aproveitar ao máximo isso. Eu vou chamar aqui a Kátia. Deixa eu só achar ela aqui. E vamos ver. Kátia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu mandar uma mensagem aqui, um WhatsApp pra ela, para que ela possa entrar aqui também, tá? Só um pouquinho, galera. Ai, ai. Vamos lá, só um pouquinho que eu vou mandar uma mensagem aqui. E aí, como vocês estão nesse início de semana que vem já temos disciplina nova, né? O pessoal do primeiro ano aí vai trabalhar com teoria. Ah, aqui a Kátia. Vou voltar aqui para eu convidá-la. Aqui. Convite para a Kátia. Vamos então aguardar ela aceitar para que nós possamos iniciar. Aê! Boa tarde, tudo bem, Kátia? Tarde, tudo bem sim, Ai, que você. bom! Todos vocês estão ouvindo bem o que nós estamos falando, para que nós possamos de fato começar a nossa live? Deixa eu até colocar aqui no computador também a nossa live, para que eu possa acompanhar aqui do computador Espera aí que eu tô me ouvindo. Isso. Para que eu possa conferir aí todas as mensagens que vocês estão me enviando. Bom, Kátia, primeiramente, muito obrigada por você ter aceito participar conosco aqui dessa live, compartilhar essa sua experiência, seus conhecimentos. E algo que é muito interessante é que a forma como você atua no design, ela é um tanto quanto curiosa, né? Então, eu gostaria que, num primeiro momento, você explicasse com o que você trabalha, para que eles possam conhecer melhor você. Tá bom. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. É minha primeira live, estou me sentindo lisonjeada. E
Estou muito feliz, assim, com esse convite. Tenho um carinho muito grande pelo Unicesumar, por você, pela professora Larissa, e tenho saudade também de Maringá. Ah, Sou louca para voltar para aí. Eu falei para Larissa, me arruma uma coisa para eu fazer que eu vou. vamos mexer um pauzinho! Sim. Então, olha, me formei aí, um ano depois. Aí, enquanto eu me formava, né, no último semestre, já fiz uma pós-graduação em sustentabilidade pela Faco. E, e ali virou uma chave, assim, dentro de mim, sabe? Porque eu já sabia que eu não... Na verdade, eu me identificava com o curso, com o que eu estava estudando, eu gostava, mas eu sabia que eu não ia para o mercado da forma tradicional que as pessoas conheciam o mercado e que trabalhavam ou imóveis planejados, ou abriam um escritório, né? Ou trabalhavam, Aham. enfim, nas outras vertentes ligadas ao interiores. Eu não me via fazendo isso, sabe? Sempre tive um pouquinho de receio, porque a casa, eu digo que construir uma casa é igual casar, né? Você preparar o casamento de alguém é uma responsabilidade muito grande, porque vai ficar marcado para Sim. isso da história da vida da pessoa. A casa também. E aí eu ficava falando, gente, eu não quero trabalhar com o sonho da vida da pessoa, mas eu adoro isso, eu adoro produto, eu adoro criar. E aí eu fui me descobrindo. Sempre fui da arte, assim, sempre fiz artesanato, fui metida, assim, a inventar coisa, restaurar, arrumar, trocar. E na faculdade eu já comecei a fazer algumas coisas para vender, assim. Então eu fazia umas bolsas diferentes para carregar material, umas bolsas grandes, e aí todo mundo queria, aí eu já ia entendendo, assim, que era possível criar alguma coisa e trabalhar com isso, né? Porque eu adoro desenvolver produto. Mas, assim, eu sou muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada por decoração, sabe? Isso sempre foi minha paixão. E aí eu tinha um pouco de preconceito com moda, porque, moda é futilidade, moda é aquela coisa, não precisa. Sim. E aí, na pós, quando eu tive contato, assim, com a sustentabilidade, e ao mesmo tempo eu já fazia produtos, eu ficava É, pensando, eu estou criando produto, o mundo precisa de mais um produto, esse material aqui pode ser melhor. E no meio do caminho, eu desenvolvi umas bolsas a partir de livro. E aí foi assim, a paixão do primeiro produto, sabe? Não sei sim. se todo designer tem, mas assim, eu achei que eu ia ficar velhinha vendendo bolsa livro. E aí, Ah, nossa, todo mundo gostou. Daí eu vim para Floripa. Foi bem legal a experiência aqui também, mas ainda não, o mercado era fechado, as pessoas aqui também meio provinciano, as pessoas ainda querem coisa que vem de fora, referências externas. Então eu fui para São Paulo. sim. Bom, se eu vender em São Paulo, aí eu tô feita, né? E foi muito legal, assim, foi maravilhoso. Eu trabalhei um ano só em feira em São Paulo para ver se ok, as pessoas queriam comprar aquilo. E sim, Sim. com o tempo eu fui estudando mais sobre sustentabilidade e sobre os meios de vida diferentes, sobre as possibilidades. Aqui, pertinho, eu fiz um curso também de permacultura e Legal. bioconstrução. E aí, várias fichas caindo ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Aí eu comecei a pensar, entrei assim de cabeça com relação aos resíduos, né? A pesquisar tudo que a gente gera e tudo que as empresas geram de resíduos, tudo que o mercado gera de resíduo, quando a gente volta do supermercado com as nossas compras, o que que ali a gente comprou efetivamente para consumir e o que que veio junto. Sim. Quando a gente olha na rua, o que que é resíduo, um outdoor que hoje é de um show que vai acabar, que vai acontecer sábado, no domingo ele é lixo. E quanto Sim. disso tem no mundo, sabe? E aí eu fiquei muito encantada por esse Esse novo problema, universo, né? Aham. pelo problema em si. Sim. E aí comecei a conversar com outras pessoas que também têm essa angústia, né, de outros também sobre isso, mas em outros setores. Aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham com o conceito com o Instituto Lixo Zero, né, que é Aham. disseminar o conceito de lixo zero mesmo.
Aí tem outra que é lixo zero em casa, que ela ensina tudo. Aí a outra é sobre moda, sobre comportamento de consumo. Então, comecei a me conectar com essas pessoas e ver outras possibilidades de atuar no mercado. E eu acredito que esse processo, inclusive, foi uma quebra de paradigmas, né? Porque também num primeiro momento você havia um certo preconceito com relação à profissão de moda, e eu imagino que a partir do momento em que você se descobriu e teve contato com esses profissionais, percebeu-se também o quanto que há talvez essa preocupação com a geração de lixo, com essa questão inclusive da sustentabilidade, se de fato as pessoas que produzem essas peças estão sendo remuneradas de uma forma que garanta o sustento ou não, né? Então eu acho que foi uma forma de realmente de ampliar, né? De ampliação. Não, estou vendo agora o mundo de uma forma macro e o quanto que as diferentes vertentes de atuação de fato, podem contribuir positivamente ou negativamente. Depende do propósito de quem está ali fazendo, né? Exatamente. Tudo tem um propósito, né? É. Toda marca, ela tem ali um propósito. Esse propósito pode ser o lucro, ou ele pode ser o ser humano, ou ele pode ser uma solução, ou pode ser o planeta. Então, hoje, algumas marcas estão se desenvolvendo ou nascendo já com foco em solução e pessoas, né? E não exatamente em lucro, porque já está mais do que provado que só o lucro não funciona, né? É uma balança que ela não é equilibrada. Sim. Então, hoje a gente tem que focar em soluções mesmo. E realmente é uma quebra de paradigma muito grande, porque a partir do momento que a gente sai do piloto automático, eu sempre falo, eu convido você a sair do piloto automático, a pensar em tudo. Antes de agir, pensa. Por que você está fazendo isso? Por que você consome assim? Por que você se alimenta disso? Por que você se mobiliza por alguma causa? O que te leva a fazer isso? Porque quando você sai do piloto automático e analisa todos os processos que envolvem os seus hábitos de consumo, principalmente, porque hoje lazer é consumo, mobilidade é consumo, se vestir é consumo, produto de limpeza, tudo. Não é só, eu vou limpar a casa. Não, eu vou consumir alguma coisa. O que eu vou consumir? Quem que eu vou apoiar? Né? Quem que está por trás disso? Essa empresa faz o quê? Se eu vou me alimentar, eu vou me alimentar de quê? Né? Quando eu penso, pesquiso, quando eu tenho conhecimento sobre as coisas que eu faço, que eu vou consumir, eu tenho um poder de decisão muito maior. E aí eu vou decidir o que eu vou apoiar. Eu estou apoiando o quê? Um trabalho daqui de perto, da minha região, eu estou ajudando a minha cidade, o meu estado a se desenvolver, ou eu estou apoiando um grande produtor de roupa ou de objeto eletrônico que produz em massa na China e explora o trabalho infantil, né? Exato, é o conhecimento. Exato. Qual é a culpa que você quer levar com esse consumo, né? Quem você está matando, talvez, com esse consumo, não é? É importante nós refletirmos, né? Porque até o que eu sempre falo, e até, inclusive, o fato de eu trabalhar do lado dos professores do curso de moda, eles sempre dizem o quanto que se gera muito lixo, né? E principalmente quando aquelas tendências, principalmente se nós pensarmos em fast fashion, né? Quando se passa aquela temporada daquela super tendência, são toneladas e toneladas de roupas ali inutilizadas. E ali são vidas também que foram talvez mal remuneradas e tudo mais. E isso ele é aplicado em toda a esfera, né? Nós também, enquanto designers, nós podemos escolher se nós trabalharemos com um propósito em prol de trabalhar com um design econômico, dele ser mais sustentável, de pensar em alternativas, né, diferentes, de se repensar mesmo o design, ou se eu vou continuar no mercado de luxo ou não. Não existe, eu acredito, que o certo e o errado, mas sim qual é a sua intenção com isso e principalmente pesquisar a melhor forma de se fazer isso, né? Até uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é o fato, hoje você trabalha em uma área um tanto quanto distinta do design de interiores, que foi a sua formação. Em contrapartida, essa formação lhe trouxe muito aprendizado e eu imagino, inclusive, que lhe ajudou
a repensar o seu próprio produto, né? Então, eu gostaria que você nos dissesse, inclusive, o quanto que estudar design lhe auxiliou no que você faz hoje. Sim, é muito louco, porque hoje eu vou desenvolver um produto, eu preciso prototipar, Vou voltar um pouquinho para dizer o que eu estou fazendo, porque aí, Sim, a sim, partir para que das eles possam bolsas entender. livro, né? Aí, ok, Sim. bolsa livro. Aí eu fui, eu preciso ter uma empreendedora, porque eu não sei ser administradora, eu gosto de criar. Fui buscar mentoria, fiz alguns cursos aqui em Floripa, no Sebrae, com mentores. Aí eu peguei um professor de design. Não, teu produto é luxo, Kátia. Vamos colocar esses bolsa livro nas lojas chiques, nanana. E aí eu ficava, meu Deus, mas eu não quero isso, porque vai encarecer, porque os meus amigos não vão poder Aham. comprar. Que caminho que eu vou tomar como marca? Eu não quero uma marca de luxo, de bolsa livro, eu quero solucionar problemas de resíduo. Não quero ficar só no livro. Para quem não sabe, os livros são todos destinados para reciclagem, então eu migrando, né? Fui testando outras coisas. Então, no momento, a gente está trabalhando com brinde corporativo a partir de resíduos. Tá. Então, para o mercado, os resíduos da sobra de produção, como quando volta do mercado, ou porque não vendeu, deu problema, a missão, como os banners, né, que tem data, não volta, e o que a gente vai fazer com isso? Aterro sanitário é geralmente o destino de tudo. Soluções inovadoras para esses resíduos. Cada cliente, 7 produtos diferentes de acordo com a demanda dele, para quem que ele vai oferecer aquele Ixi. curso. Pode falar. Está conseguindo me ouvir, Kátia? Que eu acho que o seu áudio ele está travando um pouquinho. A gente ouve de relance a sua voz. Entendi. Deixa eu ver se é a internet aqui. Agora melhorou, agora tá Melhorou? ótimo. Aham. Tá. Então eu acho que é o fone que tá meio longe. Talvez, ele tá meio ali embaixo. Deixa eu tentar subir ele aqui. Melhorou agora? Agora ficou ótimo. Ficou Então ótimo. tá bom. E É que ele aí, estava curioso para ouvir a história e travou bem na hora. então, a imagem também tá travando. Espera aí um minutinho que eu vou trazer o modem mais perto. Tá. Vamos aguardar então ela trazer o modem para mais próximo. E, inclusive, caso vocês, enquanto designers, também tenham dúvidas com relação a outras possibilidades de atuação no mercado, né? Como talvez trabalhar com esse design social, como isso funciona, né? É importante de nós aproveitarmos aí essa excelente profissional para que nós possamos sanar as Vamos nossas ver. dúvidas, tá bom? Ah lá, voltamos. Eu abri uma porta. Vamos ver se melhora. Então, Sim. aí, vou repetir, né? Pedindo para repetir. Então, hoje, a gente trabalha com brinde corporativo. E cada cliente tem um resíduo diferente. Queria produzir algo conceitual assim. Isso, Rodolfo, é daí que daí mesmo que ela vai partir para continuar conversando conosco. Tá. E aí eu preciso desenvolver esses produtos. Eu não sei fazer protótipo, eu não sei fazer o projeto no computador. Eu sou muito sensorial, muito na prática, porque às vezes no computador é uma coisa, depois você vai praticar é outra. O material Sim. tem um trabalho diferente, né? Então eu faço muito na prática. E aí eu lembro do curso e eu fico com vontade de estudar o design de produto e o design de moda, porque Sim. hoje eu vejo a moda de forma completamente diferente que eu via antes, assim, com a experiência, né, e com o tempo eu fui entendendo que moda é muito mais comportamento do que consumo. Sim. E, enfim, tem
tem bastante coisa que eu lembro, inclusive da aula de materiais, que eu gostei bastante, e tenho vontade de estudar outras cadeiras para entender um pouquinho melhor, porque design está no dia a dia, assim, em tudo, tudo. Eu estou dentro de uma comunidade, fazendo um trabalho social, eu vejo design, sabe? Sim. É muito louco isso, porque para mim é uma das áreas mais abrangentes que existem, assim. Sim, hoje nós vemos a aplicabilidade de metodologias, de teorias, né, do design em todos os aspectos. Até, inclusive, vocês tiveram, nessa semana passada, acesso à live com a professora Sabrina, onde ela falava sobre design thinking, que nada mais é a aplicabilidade das metodologias do design para a gestão de pessoas, para a gestão de equipes, né? Bem como também quantas comunidades hoje são impactadas de artesãos e afins, e tem ali o plus a mais da expertise do design, né? Vem com esse olhar do designer ali para aprimorar muitas vezes aquele produto que já é desenvolvido culturalmente falando há muito tempo e o quanto que isso cada vez mais vem ganhando mercado. Afinal, é aquela fala que a Larissa vem falando para vocês há bastante tempo. Nós estamos em um momento, não sei se você concorda, que nós consumimos muito histórias. Nós estamos diretamente relacionados à afetividade, né? Muito mais do que status, aquilo precisa nos fazer sentido. E por isso, inclusive, que nós vemos hoje, embora nós tenhamos bastante determinado alguns estilos do design, como contemporâneo, moderno, rústico, vintage, se nós formos olhar nas nossas casas, muitas vezes nós temos uma harmonia, uma coerência estética e teorias, né, fundamentos ali do design, em contrapartida, muitas vezes ela não tem uma estética, uma rotulação de um estilo definido, porque muitas vezes eu tenho ali uma peça da minha avó, em composição com uma peça nova, tenho ali um artesanato brasileiro, coisas que antes não se tinha, né? Isso não era vendável, isso não era visto, né? E hoje está se tornando algo muito mais popular no sentido de mais pessoas terem acesso, mais pessoas terem conhecimento e mais pessoas, consequentemente, valorizarem as histórias, o storytelling, inclusive. Até grandes empresas de inúmeros setores, desde carros, né, automóveis de um modo geral, alimentação, a gente percebe esse posicionamento, inclusive, nos seus próprios comerciais. Antes elas vendiam produto, né, elas te diziam que você havia necessidade de consumir aquilo. Hoje elas te contam uma história, hoje há um encantamento por trás, né, meio que o consumo é consequência daquilo que você se identificou. E eu acho que vai muito ao encontro, inclusive, do que você desenvolve enquanto produto, né? Afinal, você ressignifica uma peça que antes, no caso do seu que é livro, ela tinha como propósito, como objetivo ensinar, né? Trazer ali um entretenimento ou não, né? Caso seja um objetivo de estudo, mas é de compartilhar conhecimento. E aí você ressignifica uma peça que talvez, se for um livro de direito, por exemplo, talvez já são informações ali obsoletas, mas não significa que aquilo precisa gerar lixo, ser lixo, né? Você ressignifica essa peça e traz uma nova utilidade, aliada também ao novo consumo, esteticamente falando, né? Para que ela tenha uma estética agradável, para que nós, na contemporaneidade, possamos nos identificar com ela e desejo de consumir, né? E eu acho que algo muito bacana que eu gostaria que você também comentasse é com relação à sustentabilidade de um modo geral e principalmente a importância de nós entendermos os preços que são praticados nas peças que são feitas artesanalmente, a importância que isso tem dentro desse contexto, né, mercadológico. Sim, é bem importante isso. Com relação ao padrão que está sendo quebrado, porque, né, as próprias capas de revista, antigamente, ainda tem algumas, né, mas mostravam casas que parecia que não morava ninguém ali naquela casa, né? Não mora ninguém aí, é um cenário. E hoje as coisas já estão sendo humanizadas. É o ser humano sendo trazido de novo para o protagonismo. Não tem como fugir disso. Não tem. Eu digo que o futuro é ancestral, porque antigamente
A gente pensava nas pessoas e no entorno, no meio ambiente. E com o tempo a gente foi se perdendo e a gente foi sendo convencidos de que a gente precisava olhar para outras coisas, e não para a gente e para o cuidado com o nosso planeta. Mas as coisas precisam voltar ao eixo, né? Uhum. E está sendo humanizado cada vez mais. Todos os processos estão ficando mais humanizados em todas as esferas, né? Então, quando a gente fala de afeto, é isso. Hoje, só dar um exemplo para você. A gente trabalha com soluções. Tá entrando umas mensagens aqui, por isso que eu... A gente trabalha com soluções. Ai, eu não sei desativar o WhatsApp. Não sei. Então, o que são soluções? A partir do momento que a gente entrar em quarentena, os clientes que estavam, assim, engatilhados para a gente trabalhar esse ano, deram uma pausa. Não, a gente não vai fazer, porque, né, não é prioridade, nós não vamos... Ok, só que a gente trabalha... Na Tele Catarina é pequenininho, eu não tenho uma sede, funcionários, não tenho, eu tenho parceiros, depois a gente pode falar sobre isso. E a gente trabalha com parcerias, né? Cooperativas de mulheres artesãs, costureiras. E aí todo mundo ficou sem renda. Eu fiquei sem renda, elas ficaram sem renda de uma hora para outra. E essas mulheres são mulheres que moram em comunidades, em favelas aqui em Florianópolis e na região. Aí, a partir do momento que começou a orientação do uso de máscaras, eu já passei a mão, perguntei quem tinha máquina de costura em casa, e a gente já fez uma campanha para arrecadar dinheiro, para levar tecido para essas mulheres costurar máscaras, para a gente doar e para elas venderem máscara para os vizinhos e tal, para gerar alguma renda. Sim. Então, o design passa por aí também, né? Por solução. Então, é você solucionar a partir do que você tem no momento, o problema ou os resíduos. E a gente trabalha muito com abundância, porque quando a gente pensa em resíduo, a gente não pensa que as pessoas vão parar, ou as empresas vão parar de gerar resíduo. Não. É o que mais tem, é o de mais abundante no mundo, é resíduo. Então, é só mudar o olhar, sabe? É só redirecionar para... O problema está aqui e aqui tem a solução. A gente só precisa fazer a conexão das duas coisas, né? Sim. E teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Do Eric, deixa eu até ler aqui para você. Ele perguntou assim: como você acredita que possamos equilibrar o fator social entre as questões ambiental, econômica e um projeto de design? Tá, e o social. Então, um detalhe bem legal é que o tripé da sustentabilidade, ele está ficando para trás. Futuristas já trouxeram um novo conceito junto com esse tripé aí. Até vocês podem pesquisar depois, a Lala Desenheim, acho que posso escrever depois, que eu gosto muito do que ela fala, porque se não tiver o cultural junto, não funciona. E aí traz o afeto, e aí traz o local, né? Que você estava falando da compra pela emoção. Sim. Claro que, para você unir esse tripé, enfim, esses 4 fatores, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente não consegue ter tudo, sabe? Então, você vai ter lucro explorando o meio ambiente, né? Um lucro grande, super explorando o meio ambiente, ou explorando o trabalho de alguém, ou você vai abrir mão do lucro exorbitante e você vai trabalhar com um pouco mais de equilíbrio. E eu imagino que a longo prazo, por mais que as coisas em alguns setores não pareçam, parece estar muito distante disso, né? Eu acredito que esse é o futuro. Agora, com essa quarentena, assim, está sendo um aprendizado absurdo, porque mesmo no dia a dia, tentando sair do piloto automático, tem coisas que a gente faz no piloto, né? Faz assim, sem pensar. E aí, para não ir no supermercado, eu vou comprar como, né? Não quero ir. Então, eu vou pensar em quem pode trazer verdura aqui. Mas eu queria que fosse orgânica. Então, eu já sei que aqui perto tem um monte de produtor. Então, eu já me conecto. Pronto. Eu tô desviando o meu dinheiro direto para a fonte e não deixando ele num grande supermercado que espreme o produtor para pagar pouquinho. Então, assim você fomenta a economia local, né?
Exato. E aí eu me conecto com quem? Né? Com o ser humano que está lá e não com a marca É, que está aqui. é. Então é muito isso. O artesanato brasileiro é a mesma coisa, né? Quando a gente compra que tá alguma coisa que tá o nome da pessoa que fez, está escrito às vezes ali a caneta, artesã tal que fez aquilo, você já imagina. Quando você dá um presente ou ganha um presente assim, já tem outro valor, né? Não é uma coisa de marca Sim. que foi fabricada nos Estados Unidos, que não é, né? Eu imagino que o futuro é isso, assim. A gente está caminhando para essa ressignificação dos conceitos e dos valores também, sabe? Uhum. Sim, eu acho que é um processo realmente de amadurecimento, né? Deixa eu só fazer uma observação, caso a nossa conexão caia e nós estejamos ainda em desenvolvimento de um assunto, aí eu reinicio a live, tá? E eu te convido novamente. Tá. Mas até inclusive, Kátia, algo que eu trouxe aqui, não sei se você lembra desses primeiros produtos que você Ai, sim! desenvolvia. Esse produto aqui, a Kátia, ela fazia bem quando ela estava na faculdade, né? Até eu ganhei de presente do Arthur, meu atual marido. Mas pensa só, nós fizemos 8 anos de namoro. Olha só, de namoro. Olha só quanto tempo que isso já faz, né? E ele comprou de presente para mim quando nós estávamos no nosso primeiro ano de namoro. E acredito que amadureceu-se muito, né, o teu produto Sim. dessas variantes que ele tinha para o que você desenvolve hoje, né? E eu gostaria de saber, inclusive, o porquê, como que qual foi essa trajetória de amadurecimento mesmo do desenvolvimento do seu produto? Uhum. Tá, vou responder isso, depois vou responder sobre o valor que você tinha perguntado, eu Ah, esqueci. perfeito. Então, esse foi realmente o primeiro produto. Eu comecei aqui em Floripa antes de ir para lá, para Maringá, para Exato. entrar na faculdade. Aí, depois desse produto, eu fui para a Bolsa Livro. E quando você lança alguma coisa no mercado que tem uma bandeira, seja ela qual for, você é questionado. Então, Sim. a minha bandeira da Bolsa Livre, inicialmente, estou reutilizando uma Bolsa Livre. Eu nem sabia o que era conceito lixo zero, sabe? E aí, várias pessoas vieram me questionar: o tecido também é de reuso? A alça é de couro vegano? E aí Uhum. não, não é. E fui entendendo, assim, o que eu ia agregar, o que eu podia abrir mão, o porquê que eu ia abrir Uhum. mão, que bandeiras que eu ia levantar. Conforme o Certo. tempo passou, que a minha paixão veio justamente pelo problema, são os resíduos em geral, eu já fui tentando criar produtos que eu não precise de matéria-prima nova, que eu Hum. utilize o mínimo de matéria-prima nova possível. Então, hoje a gente tem ali, o último cliente tinha bolsas de evento, sabe essas bolsas que a gente ganha em evento? Sim, sim. Todas com defeito, e ele, tô com 2.000 bolsas paradas, que eu não quero jogar fora, porque é um material bom, mas, enfim. Então, ok, vamos transformar em quê? Desenvolvi 5 produtos que tinha de novo só o velcro e a linha, sabe? Então, com o Certo. próprio produto já cria outra coisa para utilizar menos material novo, né? E com relação ao valor, até veio uma outra não foi uma pergunta, foi um comentário dizendo que não tem, que pena que não tem mais costureiras. O valor, eu imagino que as costureiras elas foram diminuindo por conta do valor, né? Porque se você Sim. manda costurar uma peça de roupa, custa R$ 40, R$ 50, enfim, mais o tecido peça de roupa na loja por R$ 30. A mesma peça. Entendo. Mas eu tô aprendendo a costurar ainda, não fiz curso, mas pretendo fazer. E você leva um dia para fazer uma peça de roupa. O que é caro, né? E aí, com relação ao valor do artesanato, mesmo que eu tivesse uma empresa com algumas funcionárias pequenas, mas vamos supor agora, não tenho uma empresa grande. Eu trabalho em coworkings e no meu ateliê. Então, eu tenho ateliê em casa e trabalho em alguns coworkings para fazer as conexões com os clientes e empresas, né? Em Certo. paralelo, tem as parceiras que são as cooperativas e as artesãs. Por trás disso, existe uma empresa, preciso pagar marketing, preciso pagar contador e tudo mais. Quando eu Uhum. vou
E quando eu vou diluir isso, a embalagem, o valor justo para essa pessoa produzir, porque quando você compra uma carteira no camelô ou no próprio AliExpress da vida, que você paga R$ 5 numa carteira, quem que produz essa carteira? Uma pessoa que ganhou 1 centavo e o resto é para as despesas da empresa e para o lucro do empresário, que ele tem 150 pessoas produzindo carteiras o dia inteiro, 20 horas por dia. Uma carga horária de trabalho desumana, né? Então... ali ele já não, se ele pagasse bem um funcionário, ele não poderia. Não sei se quem que assistiu aqui o documentário Estou me guardando para o carnaval, para quando o carnaval chegar. Acho que é isso. Talvez mude um pouquinho. Tem no Netflix. Ele é nacional e ele é sobre a indústria do jeans no Brasil. Então, é muito interessante, porque as pessoas ganham centavos, elas ganham pouco por mês e elas trabalham o ano inteiro e o único lazer é o carnaval. E é bizarro, porque as pessoas estão tão imersas ali que elas agradecem esse modo de vida, que é o que acontece nas fábricas, indústrias, da China, Índia. É tanta gente e é tão desumano que o mínimo parece humano e não é. Tem criança trabalhando costurando tênis. E aí, quando você compra um artesanato local, nacional, não tem isso. É uma mulher, né, dentro da casa dela, pagando as contas da família, costurando 10 horas por dia ali para produzir, trabalhando muito, porém não tem toda essa estrutura. E aí ela precisa ser remunerada bem, né? Ela precisa ganhar pelo menos justo. Então, por isso tem essa diferença de valor. E aí é muito injusto a gente competir com produtos que vêm de fora, né? Principalmente da China, Indonésia. E mesma coisa o brinde corporativo, quando o cliente ele contrata ou ele conversa sobre produzir aqui, ele já sabe que ele não vai. O nosso produto de ressignificado, reutilizando o resíduo dele, não vai competir com o preço de um produto de plástico ou de tecido novo vindo da China. Infelizmente, ainda não, né? Mas o cliente dele, quando receber aquele produto ali na mão, ou o funcionário dele, vai gerar um impacto tão diferente nesse cliente ou nesse funcionário que vai ter compensado, porque reverbera, do marketing, é marketing. A pessoa se conecta muito mais com a empresa, sabe? A gente fez, foi uma experiência muito legal. Tem uma empresa de tecnologia aqui que trocou as persianas do prédio, porque elas eram muito transparentes. E aí tecnologia, né? Todo mundo fechado, computador, precisava ser mais escuro. Novinhas. Imagine um prédio de 6 andares, persianas, muita, encheu uma garagem. E aí a gente foi chamado para solucionar, porque tem vários fatores. Você vai mandar para uma aterro sanitário, você vai pagar para enterrar. Você está poluindo. Aquele material é incrível de trabalhar, é lindo, é bom. Se tentar vender, talvez não consiga. E aí a gente desenvolveu produtos e eles ofereceram para os próprios funcionários de presente, num evento de 10 anos do Instituto da Empresa. E foi lindo, porque as pessoas ficaram encantadas. Porque ontem, imagina, mês passado era uma persiana aqui do meu lado. E hoje é uma carteira, uma bolsa, é um saquinho de lixo para o carro, um monte de coisa. É aí escrito também o storytelling, a história, né? Porque é local, mulheres produziram, foi desenvolvido pensando naquele público, né? Não é tipo, pega aí uma caneta e uma eco bag no fim do ano. Não é? Então, a gente desenvolveu... movimenta toda uma comunidade, né? E há toda uma preocupação, novamente, reforçar, né? Esse cuidado que está havendo com o meio ambiente, ou qual é o impacto que algumas decisões podem tomar, porque, querendo ou não, poderia ser mais fácil, mais simples, menos complexo, simplesmente pagar para aterrar e tudo mais. Porém, toda a logística no qual ele movimentou, de repensar naquele produto, de dar, inclusive, oportunidade e subsídio para que vocês pudessem desenvolver ali produtos, repensar. E, enquanto colaborador, você perceber o que a tua empresa está fazendo e ver ali produtos palpáveis que serão para eles. Então,
realmente, é aquilo que você falou, é um super endomarketing, é algo que vai reverberar muito longe, porque isso é admirável, e é isso que eu imagino que estamos desejando consumir cada vez mais, né? Soluções que de fato pensam no macro, né? E não em apenas solucionar o meu problema, no meu egoísmo, do meu mundinho. Eu quero saber que eu estou ajudando. Até inclusive, indo ao encontro disso que você está falando, semana passada eu fui ao mercado. E aí haviam ali 3 marcas de álcool 70 para eu comprar. E uma delas em especial, ela revertia parte da venda, né, do valor do produto para comunidades carentes. Então, assim, é óbvio que eu vou consumir o álcool dessa empresa, que eu sei que indiretamente eu posso estar. É mínimo, sim, mas o maior volume de pessoas a gente consegue de fato ter um resultado. Mas é óbvio que eu vou optar por ajudar essa empresa a ajudar outras pessoas do que simplesmente comprar algo que só vai me ajudar, né? Exatamente. Então é um movimento que a gente vê crescendo, né? Tá em constante crescente isso, né? Exatamente. E muitas vezes esse não é o produto mais barato dos 3, Não né? Muitas vezes ele é um exato. pouquinho mais caro até. Não o dobro, mas um pouco mais caro. E Sim, você olha, massa, eu vou comprar mesmo assim. sim, porque ele mexe com o afetivo, né? Eu acho que nós estamos em um momento em que o nosso pensamento está muito mais como eu posso ajudar o próximo e como eu posso ajudar outras empresas que estão ajudando do que simplesmente consumir o que eu quero, né? E eu acho que todas essas questões que nós colocamos em pauta aqui, ela está diretamente relacionada às diferentes possibilidades de atuação no mercado. Enquanto designer, você pode tanto estar desenvolvendo produto, desenvolvendo projetos de interiores, projetos de cenografia, né, projetos efêmeros, enfim, mas independentemente disso, eu acho que a missão e a lição é de não somente pensar na solução estética, né, pensar no produto final enquanto ideia e enquanto estilo ali, mas também como eu estou remunerando aquele colaborador que está executando essa obra, afinal, precisa ser economicamente viável, mas ele precisa ser socialmente justo, esse processo, né? Quais são os materiais que eu estou utilizando, como é o descarte dele ou não, de qual empresa que eu estou comprando, né? Ela remunera também da forma correta os colaboradores dele ou não? Porque, inclusive, indiretamente, eu posso estar ajudando empresas que não são honestas, que não trabalham da forma correta com seus colaboradores. Ou estou comprando um produto que é importado, mas será que talvez eu não tenha algo semelhante aqui no Brasil? Até o Marcelo Rosenbaum, ele fez recentemente um cobogó a partir da casca do sururu. Não sei se você chegou a ver esse produto. Não. Então, em uma comunidade, agora eu me esqueci o nome do estado, mas é lá pra cima, perto da Bahia. Lá. Não sou muito boa de geografia, não. Mas, enfim, era uma comunidade extremamente pobre, que não havia renda e era totalmente discriminada, inclusive, porque eram pessoas meio que esquecidas da sociedade que moravam ali. E ali havia uma abundância da casca do sururu, né? E aí ele foi contratado para fazer a loja Farm em Miami. E aí ele estava pesquisando, porque ele sempre também tem esse apelo social em tudo que ele desenvolve, né? E então ele descobriu essa comunidade, foi lá conhecer, e olha só, algo que até então era simplesmente um lixo, as pessoas jogavam lá, inclusive porque essas pessoas que moravam lá não eram bem vistas na sociedade simplesmente por serem pobres, ou seja, eram cada vez mais humilhadas na situação no qual elas se encontravam, e ele simplesmente encontrou um ouro no que era até então lixo, porque ele triturou aquilo e transformou em um cobogó extremamente lindo que hoje é comercializado pela Porto Belo, uma empresa de revestimentos. Então, eu acho que nós, enquanto designers, precisamos muitas vezes sair da nossa caixinha do óbvio, que é pensar em móveis planejados a todo momento, que é a forma mais fácil e comum de se fazer, e qual material que talvez eu possa substituir? É claro, respeitando o briefing do nosso cliente, mas é realmente
em repensar as possibilidades, né, Kátia? O que eu, enquanto designer, entendendo de todas as variantes que eu estudei durante o curso, como eu posso contribuir positivamente para a sociedade no qual eu estou inserida, né? Exatamente. Eu acho que, de um modo geral, o designer, ele tem que ser pesquisador. É, Não dá pra gente aceitar as coisas prontas e os caminhos que já existem, né? sem Então, questioná-los, né? e sem... Eu até estava lendo um artigo sobre um livro que eu quero ler, que você precisa ter 100 ideias, que a genial vai estar entre as 20 últimas. Então, são 40 mais ou menos péssimas, 40 meio ok, mas ainda inúteis, e as 20 últimas vão ser boas, e uma delas, enfim, vai ser genial. Quando você fala em design, o mundo é uma amplitude infinita, a gente precisa enxergar esse horizonte. Porque se o Rosenbaum não fosse um pesquisador, se ele não fosse um observador, ele não chegaria nas soluções que ele encontra, né? Ele já foi para o meio da Amazônia, ver o que tem lá e o que dá para fazer com aquilo, sem descaracterizar a população, a arte local, e levar essa Exato. arte para fora dali, né? Levar para outros lugares do mundo. Tem uma marca de moda que eu admiro muito, é incrível, que é Catarina Mina, o nome. Elas fazem bolsa de crochê. Que legal. E elas vendem em Paris, Londres, no mundo. Elas são muito mais fortes no mercado exterior. O que ela faz? Ela é uma designer, poderia fazer bolsas apenas. Não. Ela conheceu comunidades também ribeirinhas e do Nordeste. Ela pesquisou, foi observar sobre o que essas comunidades vivem, fazem, qual que é o material natural abundante. E aí, eles têm esse trabalho muito legal, porque acho que foram 2 ou 3 comunidades diferentes já, que ela pesquisa o que eles fazem. Então, eu faço, aqui a gente faz a cesta, o balaio, para o pescador buscar o peixe, trazer o peixe, enfim. Nossa, mas é só isso, é só um balaio. Até então, eles vendiam R$ 10. E aí, ela foi atrás de quem produz, que é o senhorzinho, a senhorinha e tal. Eles redesenharam aquilo, transformaram em uma bolsa pequena com outros materiais, que é o crochê de um fio de seda muito bonito, e tá mandando para fora do Brasil e vende pela internet. E aí é um preço que muitas pessoas vão achar caro, R$ 400 uma bolsa. Só que cada bolsa... Aí tem uma empresa incrível, quando eu digo que é incrível, porque tem até as contas abertas. Você olha ali o valor que você vai pagar, você sabe para onde vai em cada Cada centavo. um. Cada coisa, sabe? O que é marketing, o que é produção, o que é insumo. E aí você vê que a mulher ganha para fazer aquilo e tá legal o valor. Às vezes é mais do que a cesta que ela ia vender, sabe? Além disso, ela ainda desenha toda uma coleção junto com a comunidade de cesta, cestinha e suporte, nananã, e manda para a capital, para uma loja de artesanato. Então, olha o que um designer foi capaz de fazer, influenciar, o quanto ele influenciou a vida daquelas pessoas e a cidade em geral. Hoje tem Impactou toda outros... uma comunidade. Sim, tem outros prefeitos, enfim, outras pessoas de outras cidades já chamando ela para isso, sabe? Porque tem abundância. Em qualquer lugar tem abundância natural, ou de resíduos, ou de pessoas, né? De mão de obra, eu não gosto muito dessa palavra, mas a abundância existe, basta a gente fazer as conexões e ter as ideias, né? A primeira não vai ser tão legal, ou começou lá na carteirinha. Eu não ia fazer carteirinha para viver o resto da vida, mas eu vou fazer carteirinha porque eu tô gostando. Aí depois eu fui fazer outra coisa, e assim vai. Porque isso aumenta o nosso repertório, o nosso capital humano. E é só disso que a gente precisa para poder se expandir, é se alimentar e depois olhar para o mundo e para os horizontes, né? E não ficar só na obviedade. Hoje a gente vê advogados trabalhando em outros setores, né? A gente vê arquiteto, tem uns colegas que eu fiz no processo seletivo da Red Bull, que eu passei ano passado, foi bem legal. Sim, acompanhei. Foi incrível, porque o arquiteto podia ser somente arquiteto, já estava bom,
mas ele vai lá na comunidade e gera solução para casas das pessoas da favela. E a outra engenheira, mesma coisa. Quer mais engenharia do que dentro de uma favela? Gente, eles fazem coisas que até Deus duvida. Aí ela Eles traz desafiam a física. muito. Ela traz a engenharia para o popular, sabe? É. E a outra designer foi lá de Pará, foi na Amazônia, pesquisaram a seringueira, pesquisaram a borracha, desenvolveram um produto, fizeram uma máquina. E ela faz um fio de borracha e ali ela faz joia a partir daquilo. Caramba. Então, sabe? Então, é olhar o que tem, né? Olhar no entorno, olhar para as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, observar o outro também, né? Tem uma pergunta aqui, voltando um pouquinho ao assunto anterior, o Eric fez. Como consumidores, como a gente pode se assegurar que uma marca não está surfando na onda dos produtos verdes ou ecológicos? Existe algum registro, selo de garantia? O greenwashing existe em todas as esferas já. O que mais tem é marca querendo se mostrar sustentável. Inclusive, os gigantes já ficam trocando rótulo por verde, por marronzinho, dizendo que é parecido com papel pardo, sabe? Sim. É o que mais tem. No fundo, você olha, continuam com os mesmos produtos químicos, ou uma mudança ou outra. Existem alguns selos, mas é bem difícil, assim. Porque não tem assim, esse selo aqui, tá, esse perfeito. Então, algumas marcas trabalham com menos produtos químicos, outras trabalham com embalagem retornável ou com embalagem já de reciclável, de material reciclado. Quanto mais conhecimento sobre a causa a gente tiver, mais a gente vai poder fazer escolhas independente de selo. Porque, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando eu vou no supermercado, que eu compro, que lá na gôndola tem iogurte de 1 litro. As duas embalagens são idênticas, brancas, leitosas. Mudo o rótulo porque são de marcas diferentes. Eu viro de ponta cabeça. Uma tem uma bolinha embaixo, que é a forma de produzir, igual a garrafa PET, que infla, e a outra tem um risquinho. A da bolinha não é reciclável, a do risquinho é reciclado. Como é que eu vou saber? Né? Claro que ali na embalagem as duas vão dizer que são recicláveis, mas aqui em Floripa, por exemplo, não tem tecnologia para reciclar uma delas. Agora a outra sim. Então, passa por outros lugares, até as que não têm o selo verde, dá pra gente entender algumas coisas e fazer as escolhas um pouco melhores, né? Não que eu defenda que a reciclagem é o melhor para o mundo. Não, a diminuição de consumo é o melhor para o mundo. Mas com relação a selos, é bem complexo mesmo. Teria que olhar assim, qual é o selo, o que ele fala e o rótulo, né, do produto. Já diz tudo. Legal. E, Kátia, qual seria o conselho que você daria para esses designers todos que estão nos assistindo, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho com um olhar muito mais abrangente com relação às diferentes possibilidades, realmente para que nós possamos romper esse paradigma de que design é só isso ou só é aquilo. Qual o conselho que você daria para eles? Ai, difícil, né? Te peguei! Sei. Não, eu acho que para todo mundo, vou falar, que eu falei para todo mundo, em geral, né? Não só designer. Eu acho que você começar o processo de autoconhecimento é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Para você não chegar lá com 40 anos e olhar, meu Deus, o que eu estou fazendo dentro desse escritório? Odeio, crise, muda tudo. Então, quando você se conhece, você melhora as suas escolhas, você se respeita, você se permite, você é generoso com você mesmo, né? E com relação à profissão, por exemplo, eu aconselharia não consumir só design, né? Não estuda só design, não pesquisa só sobre design, não fica só nisso, porque claro que você vai ter que estudar sobre isso para ser um bom profissional. Só que o mundo não vai ser só sobre design que você vai trabalhar, agir, viver. Não é isso. É a solução, é o cliente, é a pessoa, é a tua relação com ele, é a tua relação pós-venda,
é a conquista, né? Eu digo, é o namoro, é a paquera entre vocês e depois efetivamente uma venda e depois tem o pós, o que ele vai falar de você, como que vai ser esse processo do trabalho seu dentro da casa dele ou dentro da loja dele, que experiência que o cliente vai ter entrando na loja dele, ele vai te falar, todo mundo vai sentir aquilo, então tem muito a ver com as relações, né, que são humanas, então no design não ensina isso, é em outros lugares, e com você se identificar mesmo, né? Por exemplo, precisa ter propósito, né, naquilo que vai se desenvolver, né? Naquilo que você vai se propor a fazer, né? Precisa fazer sentido primeiro para o profissional, né? Exatamente. E eu ia citar um exemplo. Eu consumo algumas coisas que estão muito distantes da minha realidade, mas que me trazem, assim, muitas, muitas, muitas inspirações, sabe? Então, consumo arte. Tem uma mulher que é engenheira elétrica, que mora em Berlim, que escreve, ela é artista também, e tem um canal no YouTube, e aí fala sobre diversas coisas, sabe? Sobre luxo, sobre dia a dia, sobre fotografia. Então, tudo isso vai alimentando, vai aumentando o capital humano. Então, quanto mais a gente olhar para as outras coisas, mais a gente vai se alimentar para daqui a pouco a gente estar com um cliente, com um trabalho, enfim. Eu acho que um pouco é isso. Ajuda a abrir a cabeça. Eu nunca imaginei que ia estar fazendo o que eu faço hoje, mas tudo que eu fiz foi a construção para eu estar aqui hoje. E espero daqui 10 anos estar num lugar completamente diferente, não estar fazendo a mesma coisa. Sim, porque as coisas vão mudando, né? Nós vamos mudando também, nós vamos, querendo ou não, cada vez mais absorvendo novas informações, nos identificando com coisas diferentes, né? Novas tendências que talvez venham a cada vez mais nos fazer sentido. E a sociedade, de um modo geral, né, também muda, e consequentemente é natural que nós mudemos. Afinal de contas, se não houvesse mudança, nós estaríamos ouvindo rádio até hoje, não teríamos internet, não teríamos celular, não teríamos televisão, né? Exatamente. Então, e tudo que a gente faz, eu acho que tudo que a gente faz no trabalho está relacionado à nossa vida. E é só o autoconhecimento, assim, a nossa vida, a nossa história, a nossa criação, os nossos pais, a nossa infância, sabe, as nossas viagens, tudo. E só o autoconhecimento que traz essa clareza. Você percebe, olha, hoje eu sou assim porque eu passei por tal coisa, sabe? Uma vez um mentor meu, eu estava com uma dificuldade de escrever um pitch e que era sobre o trabalho ali. Para mim é muito óbvio isso. E como que eu vou defender? E ele falou, e aí eu tinha que conectar comigo. Eu falei, não sei como é que eu vou conectar comigo isso. Aí ele falou, olha, busca dentro de você. Em algum lugar vai ter essa conexão. O que você faz hoje? Por que você faz hoje o que você faz hoje? Cadê? Sabe? E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu transformo coisas, né? Transformo resíduo em produtos novos. Transformação. De onde que tem essa transformação? E aí eu fui me lembrar que de todas as mudanças que eu já fiz na minha vida, na minha infância, eu me mudei muito. Muito. E, cara, desde criança, mudava de casa. A gente ficava com a sala um mês do mesmo jeito. No outro mês eu já mudava. Minha mãe e eu, a gente já mudava. E é mudança que gera transformação. Eu sou apaixonada por transformação hoje. Então, são processos que vêm vindo ao longo com a gente, né? Não tem como a gente fugir. Nenhuma professora, por exemplo, é professora só na escola. Né? Ela já é uma mãe que ensina, que educa, que se preocupa com todo, né? Aí, enfim, se é dom ou não é dom, eu não sei. Eu acredito muito na habilidade e na persistência também, porque não é só dom, né? Não. Mas ninguém é só ali. A gente é em todos os lugares, né? Não tem como eu falar de sustentabilidade com o meu cliente se na minha casa não agir com sustentabilidade. Se eu não me preocupar com isso na minha casa, né? Exato, exatamente. Kátia, eu quero te agradecer por ter compartilhado conosco a sua experiência, todas essas informações, porque, inclusive, eu aprendi muito com tudo que você aqui nos contou. Também os alunos, eu imagino que estejam muito felizes também com tudo isso que nós conversamos, e eu acredito que todo esse nosso bate-papo vem a agregar na importância do repertório,
né, de nós enquanto seres humanos, não só enquanto designers, a importância daquilo que você falou mesmo. De sempre buscarmos informações e nos alimentarmos de novas informações. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração, viu? Eu que agradeço, eu adorei o convite, adorei ver você. As pessoas têm um monte de comentários aqui, depois eu posso falar sobre isso também. Beleza. Eu estou muito feliz de poder compartilhar, eu gosto de falar disso. Até outro dia eu fiz uma aula pelo Zoom com pessoas